Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Startups em Foco, Hubcast aqui do Hub de Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Ítalo Loranzon, sou seu host aqui por hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Quero que vocês sintam-se à vontade. Peço para que vocês deixem o like pra gente, inscrevam-se no canal. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu vou entrevistar o Vitor Benevides, que tá trazendo aqui pra gente o projeto Sócio IA. Bom, aqui tá escrito pra mim, sócio IA muda log, muda.log. Aí você vai explicar direitinho o que é cada coisa aqui. Bom, primeiramente, seja bem-vindo, Vitor. Tudo bom? Como é que vai? Muito obrigado pela participação aqui, pessoal. Muito feliz por estar aqui no Hub, estrutura perfeita que vocês têm aqui, cara. Estão de parabéns. E vão aqui para contribuir um pouco mais com a inovação e tecnologia do Estado do Rio. Maravilha. Vitor, vamos lá. Pela primeira coisa que eu preciso perguntar pra você, acho que é já básico já, né? Exatamente qual é o problema que você está visando resolver, né? O que é o seu projeto aqui? Perfeito. Ele tem duas etapas, esse projeto, tá? Por isso que o nome você viu, sócio A barra muda, Uhum. muda.log. O primeiro problema é que o custo com token, né? Só para resumir o pessoal que está ouvindo aí, token é o custo que você tem com IA. Quando você fala no ChatGPT, você não manda palavras, né? Normalmente cada 4 caracteres é um token. Então você manda lá uma frase e tem 20 caracteres, você está mandando uma quantidade de token e ele te responde uma outra quantidade de token. E hoje, o custo do tokens, né? Depende muito da IA que você está usando. E é um custo bem elevado, você paga em dólar, né? Então, quando você tem um projeto nos Estados Unidos ou na Europa, e já estão habituados com o valor deles. Quando a gente traz para a nossa realidade brasileira, né? Com o real aí batendo a 6, isso carece muito o nosso custo. Então, o sócio IA, ele foi criado para redução desse custo com token. Então, a gente consegue comunicar com todas as IA, né? E dentro do nosso processo, a gente faz uma redução de custo. Então, eu não preciso usar um Einstein para resolver uma coisa mais simples. Então, eu consigo usar uma IA mais burrinha, né? Ou Uhum. menos eficiente para executar uma tarefa mais simples. E dentro do processo inteiro, no final, eu posso usar, sim, uma IA mais robusta, só que eu vou usar pouquinho token dela. Não vou usar o token dela em todo o processo. Vou usar só em um. Então, isso é uma inovação e nos permite criar nossos aplicativos reduzindo custos drasticamente. E aí vem a Muda Log. Porque esse processo ele depende muito e exclusivo de uma jornada. O que é uma jornada? Eu preciso ter um único cliente. Então, nossa ideia inicial era atender todos os empreendedores, criar um acesso à inteligência artificial que ele consegue sustentar o empreendedor, auxiliar ele. Só que existem milhares de empreendedores de várias categorias, né? Então, nossa dor foi, olha, vamos pegar um público que a gente já conhece. Então, a gente pegou o público que é empresas de mudança. Então, quem tem um caminhão focado em mudança residencial, nada de fretes grandes. Quem tem lá o teu caminhãozinho, 2, 3 caminhãozinhos de mudança. A gente pegou esse know-how que a gente já atendia com esse público e falou, ó, já que a gente já tem um sócio, vamos criar um aplicativo que suprime a demanda deles. Então, a gente tem muita demanda de dor de... Às vezes, eles não têm um site, eles não conseguem ter um link. Às vezes, só para você entrar em contato com um caminhão, pedir para ele fazer um orçamento de mudança, já uma barreira, porque você tem que mandar quantos móveis você tem na casa, na sala, no quarto. E aí a gente consegue, com a inteligência artificial, reduzir o custo. Ele consegue mandar um formulário no WhatsApp desse cliente, o cliente preenche esse formuláriozinho, já cai o aplicativo para ele. No aplicativo ele consegue agendar, ele consegue já ver gestão de frota dele, ele consegue ter o sócio IA, né, a inteligência ali por trás, comunicando ele no WhatsApp. Isso tudo gera um custo infinitamente menor do que ele pagaria com um RP da vida grande, que às vezes ele não sabe nem mexer direito nesse RP. Então, isso facilita muito essa dor específica que é desse Perfeito, perfeito. funcionário. Você está dizendo o seguinte, né? Nós temos um problema hoje. Acho que era natural que isso acontecesse no primeiro momento, né? Porque as IAs apareceram de repente, né? Isso. Para nós, pelo menos, né? Para o grande público, né? Eu lembro que IA ela não existia em absoluto em 2022, né? Enfim, né? Nada. Não tinha, né? Não havia. E de repente, em 2023, no começo de 2023, Explodiu. achamos surgiu uma IA e aí já começou, já várias e várias. É uma coisa que aconteceu. Enfim, foi uma inovação realmente, né, muito repentina, né? Então é evidente que como toda inovação repentina, você vai ter um começo pouco otimizado, né? Porque ela vai surgindo e vai crescendo e as pessoas vão usando, depois que elas vão começar a entender o que serve para quê exatamente, né? Como é que você otimiza o seu recurso, né? Você falou aqui sobre o token, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor só para as pessoas entenderem, porque
bom, o que chega para nós, eu tenho, né, a assinatura do ChatGPT, que tem um valor fixo ali, né? Mas o custo por token, como é que opera esse negócio? Como é que chega o custo por token impacta para mim, exatamente? Perfeito. Antes disso, eu tenho que te explicar o que é o parâmetro e como que funciona. A Perfeito. inteligência artificial, né, não é uma inteligência. Ela é um chat generativo. Vitor, o que isso quer dizer? Repara quando você está no teu WhatsApp e está digitando uma coisa, tipo assim, eu vou para a praia. E aí ela tenta adivinhar a próxima palavra. Perfeito. Então, eu vou para a praia no Rio. A chance de eu colocar, parecer, eu vou para a praia em Petrópolis é muito difícil, né? Porque Petrópolis não tem praia. Então, é mais ou menos o que acontece com o chat generativo. Ele vai pegar um parâmetro de uma palavra, encaixar na outra e ver qual a probabilidade que você encaixa. Isso é um parâmetro. Perdão. As IA, elas trabalham por milhões, bilhões de parâmetros. Quanto mais parâmetros a IA tem, maior o custo energético que ela demanda. Então, imagina que eu tenho, sei lá, 10 parâmetros. Eu vou olhar um por um. Eu tenho 100 parâmetros, vou gastar mais energia. Então, dentro desses parâmetros, né, quando tem bilhões de parâmetros, com a inteligência artificial mais cara tem um custo energético. E aí entra o token. O que é o token? Como são palavras, e na IA ele não usa exatamente o caractere. Um token é mais ou menos 4 caracteres, não é uma palavra fechada, porque tem vários idiomas, né, mas essa parte é um pouco mais técnica. O token é isso. É um conjunto de 4 caracteres que às vezes formam uma palavra e às vezes você precisa de 2 tokens para fazer uma palavra. É uma unidade básica Isso. da IA, perfeito, né? Isso. Uma unidade de medida. Isso, eu estou botando bem superficial aqui para vocês entenderem. Então, o que acontece? O custo que você tem por token, por input ou output, depende muito da IA que você está usando. Se a IA tiver muito parâmetro, o custo dele vai ser mais alto. Porque ele tá pegando aquele token que você colocou e está usando vários parâmetros ali. Então, ele pode aumentar muito mais. Né? Hoje, quando eles fazem, né? Se você olhar ali, né, no mercado financeiro, todo mundo falou que a IA é uma bolha que ainda não dá lucro, certo? E Uhum. realmente não dá. Por quê? As assinaturas que a gente coloca ali de R$ 100, ou até mesmo o uso gratuito, demanda muita energia. E ainda não tem o payback ainda deles. Então, mesmo a gente pagando R$ 100, o custo ainda não perdão, a receita deles ainda não é para bancar o custo. Então, como que você vê essa parte de token, né? Quando você contrata ela, eles botam a maioria deles limitadas, né? No ilimitado, vocês não vão conseguir ter essa percepção de custo. Só quando vocês usam API. A API é uma integração que você contrata lá, qualquer um tem acesso, só você em configuração vai lá até a API, você vai pegar aquela API. O que é a chave de API? Você conecta ela numa função. Então, nessa função, aí você vai acessar os tokens. E aí, para eles custearem, porque você não está mais na plataforma deles, né? Eles vão usar exatamente os valores. E o valor depende muito de qual IA você está usando. Tem valores ali que você vai pagar, exemplo, $5 para 1 milhão de tokens, ou você vai pagar $50 por 1 milhão de tokens. Quanto maior, mais caro é a IA, mais parâmetros ela tem. Tá? Então, você começa a ver que o custo da tua operação com IA fica muito difícil. Então, o que a gente faz para reduzir? Você cria um processo, igual uma fábrica. Tipo, eu vou pegar uma matéria-prima, vou amassar a matéria-prima, vou rasgar a matéria-prima, depois eu vou emendar ela para criar um produto. Cada etapa você tem que colocar uma IA com um custo específico. Então, você vai ver qual a operação depende de mais energia. Preciso de uma IA muito inteligente. Cara, eu vou gastar 100 mil tokens aqui. Será que eu preciso de uma IA que tem 1 bilhão de parâmetros, pensa igual Einstein? Não, cara, uma IA mais simples me resolve. Então, eu não vou pagar $50 ali por 1 milhão de tokens. Eu vou pagar $5. Eu barateei meu custo inteiro só conectando a IA certa para aquela operação. Perfeito. E como é que é essa me falta o termo agora, essa curadoria, por assim dizer, ou essa escolha, né? Então, por exemplo, pelo que eu tô entendendo, né? Você tem ali a plataforma, eu entro ali, dou aquele meu input que eu daria numa IA qualquer aí, num Gemini, no ChatGPT, e a plataforma vai definir qual é qual das IAs Perfeito. me atende melhor, ou me atende de maneira mais otimizada, de maneira mais barata. Perfeito. No Muda Log não preciso fazer isso. Ah, tá. Porque como é o mesmo público, Vitor, o que é o mesmo público? Cara, é um dono de empresa de mudança. Então eu consigo criar um fluxo perfeito para ele que vai atender todos, independente do lugar do Brasil. Então eu já defini qual é a IA que eu vou usar em cada processo dele. Então eu sei exatamente o custo que eu vou ter. Se fosse uma IA, que era a nossa ideia base lá, né? Antes mesmo até da gente idealizar e colocar na FAPED, a nossa ideia é para ser qualquer empreendedor.
Só que qualquer empreendedor é muito vago. Eu teria que criar um fluxo para advogado, para médico, para engenheiro. E aí você entra no advogado. Tem advogado criminalista, tem engenheiro civil, tem vários fluxos. E dentro de um fluxo tem micros fluxos ali dentro. Perfeito. Então, você precisa de IA muito inteligente para conseguir definir cada uma. Quando você tem um único público, né, focado, idealizado para ele, você consegue já deixar a IA travada. Mas voltando ali, como que eu sei qual é a melhor IA? A gente tem uma outra ferramenta, né, que eu consigo botar o mesmo input que eu colocaria ali, né, a mesma pergunta que eu colocaria ali para o ChatGPT, eu coloco para todos ao mesmo tempo. Então, eu vejo quem me dá a melhor resposta. Uhum. Então, a gente vai começar testando e ver qual que entrega o melhor resultado. Entendi. Então você tem uma IA que é treinada para selecionar IA. Isso. Entendi. Pô, interessante isso. Mas a ideia, a ideia do Muda Logo eu achei bastante bacana porque, realmente, né, vocês tiveram esse insight. A gente quer ter uma inovação nessa área, porém, se a gente nichar, a gente consegue ter uma inovação mais direcionada. Exato. A gente consegue trabalhar de maneira mais direcionada, né? Então você já tem, enfim, né, uma mudança em geral, né? Existem muito em comum entre duas mudanças, né? Sim. Então o processo é mais ou menos o mesmo. Vai variar, um vai ter um piano de cauda, outro vai ter um guarda-roupa, outro vai ter, né, alguma coisa assim, né? Mas o processo é o mesmo, né? Exatamente. Perfeito. E me fala uma coisa, como é que foi o processo de... Agora falando um pouquinho da participação de vocês aqui no projeto, aqui no Hub de Inovação. Como é que foi o processo, né, de vocês identificarem... Bom, imagino que vocês já tinham a ideia, né? Identificarem o edital do Hub de Inovação como algo interessante para vocês. Cara, a gente tem, né, eu e meu sócio, basicamente, a gente tem empresa que é uma agência de marketing. Acho que você percebeu, né, que a gente já trabalha um pouco isso. Tanto Perfeito. que quem trabalha com marketing foi o primeiro público a receber a IA com braços abertos, né, que agilizou muito a gente. E a gente já tinha uma empresa que atendia o público de mudanças, né, e a gente já trabalhava muito com IA. Nisso, a minha irmã viu o edital e falou, cara, olha só, tem um edital muito legal, focado aqui do governo para a startup. Eu, ingênuo, chego assim, pô, mas o edital do governo não é para startup, deve ser para uma empresa com prol para a sociedade, né? Que a gente tem muito dessa visão. Ela, não, é para startup mesmo, visando empresa para gerar renda aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a olhar e falei, cara, acho que eu consigo criar algo que eu já tenho, que eu já uso, performar melhor ele, aproveitar esse edital e, pô, botar essa ideia dentro da execução de um aplicativo no futuro. E aí foi que esse edital, comecei esse edital, cheguei pro meu sócio e falei, cara, esse edital aqui, cara, dá para fazer o que a gente queria, só que a gente não tem verba para fazer. Porque muitas vezes a gente está trabalhando e fica assim, cara, se eu juntar muito caixa, eu vou investir onde está dando mais dinheiro, que no caso é a nossa agência. E a gente viu o edital e falou, cara, peraí, uma coisa que a gente quer fazer, só que a gente não tem recurso financeiro, né, e também não quer chamar um investidor anjo da vida, né, e, pô, vamos nos aproveitar desse edital que dá para a gente fazer algo sério, concreto e, pô, pontuar a evolução do sócio IA, né? Que ele era um esqueleto que a gente usava em várias etapas do nosso processo. Cara, dá para a gente criar um produto que vai reduzir muito o custo de qualquer aplicação. Perfeito. E atualmente, que ponto vocês estão do desenvolvimento? Cara, só um ponto, tá? No treinamento, né, da FAPESG junto com o Hub e a parceria do Sebrae, foi que a gente conectou o Mudalog. Ah, tá. Porque a nossa ideia inicial era criar o aplicativo social para todos os empreendedores e aí dentro do agente de inovação, né, que aqui no programa, né, a FAPESG, né, o Hub, entregam um agente de inovação, né, o agente de inovação começou a nos questionar. Isso aqui, mas esse fluxo, e vai dar certo? Você vai botar isso aonde? E a gente começou a fazer a questão, pô, peraí, parece que não está entendendo o que a gente está querendo ou realmente a gente está indo para um lado errado. E dentro do treinamento, né, muitas vezes, né, acho que você vai entender, quando a gente pega um treinamento que é gratuito, entre aspas, né, a gente não dá tanto valor quanto deveria. E dentro do treinamento, principalmente do pessoal do Sebrae, cara, eu fui tomando um murro na cara após a aula. Cada aula eu tava tomando um murro. Eu falei assim, que isso, cara? Eu sei que às vezes eu tenho esse conhecimento, mas eu não aplico. E a gente começou a aplicar o treinamento e principalmente o edital. O cronograma do edital, tudo bonitinho. E a gente começou a ver, cara, se a gente seguir exatamente a proposta do edital, a gente consegue executar isso melhor do que a gente estava imaginando. E aí, dentro disso tudo, a gente pegou hoje, né? A gente recebeu a primeira parte da verba, da FAPERJ. A gente já direcionou tudo perfeitamente dentro do cronograma. Então, o cronograma que a gente botou dentro do edital é o cronograma que a gente segue. É o que a gente bate na nossa reunião diária, né? A gente fala daily, né?
Esse pessoal de marketing tem muito termozinho bonitinho, né? Reunião diária ali, né? Que a gente acaba batendo. E hoje a gente usa a gente está preparando já o MVP. Então a gente está com o dev nos jogando demanda atrás de demanda. Eles querem saber exatamente o input e output. A gente está fazendo todo o esqueleto perfeito do XUI, né, do aplicativo. Porque a parte interna, a tecnologia, a gente já deixou meio pronta ela, né? Então a parte de integração com a IA a gente já tem pronta. Os prontos a gente também já deixou ela dentro dessa própria fase já pronto. Então até o final dessa segunda fase a gente já vai ter um MVP validado, porque eu já tenho um público de 200 pessoas querendo testar o aplicativo. Perfeito. Então a gente já vai colocar a pessoa, vai testando aí e me dá o feedback, o que tá ruim, o que tá bom. Que é principalmente o caminhoneiro, né? Muita coisa a gente não pode deixar muito texto no aplicativo. Porque o nosso público, ele quer uma coisa mais dinâmica, o pessoal que está no caminhão. Então, a gente tem que pensar muito neles. Então, a UX UI é a espinha dorsal desse aplicativo. Quando você faz um aplicativo, ou enfim, uma iniciativa aí que vai impactar na ação de quem tá ali na mão na massa, né? Com a mão na massa, você precisa realmente ter esse feedback, porque não adianta, você tem dores ali que você não consegue prever, né? Então, às vezes você pensa assim, isso aqui tá muito bem explicado. Perfeitamente, tá muito bem explicado. Eu quero ver você ver isso enquanto você tá dirigindo o caminhão. Sim. Entendeu? Então, assim, Mais ou menos isso. por exemplo, né? Então, assim, você... são certas dores que você não consegue antecipar, né? Só você tá ali mesmo, realmente. Então, essa parte de você ter realmente um público aí que tá interessado em te dar o feedback, que te dá ali essa devolutiva aí pra explicar, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui precisa mudar, isso aqui tentei acessar, não consegui entender o que tá dizendo aqui, isso aqui não funciona direito, não funciona, não é assim que funciona, mudança não é assim, enfim. Né? O cara que tá ali cada mão na massa, ele precisa ser realmente ouvido, né? Bom, Vitor, eu quero que você dê aqui pra gente aqui uma palavrinha final pro pessoal que tá nos assistindo aqui a respeito do seu projeto, obviamente, né? E a respeito aí da sua experiência. Você já falou bastante, né? Acabou de falar bastante aqui, mas dá só um fechamento aqui pra gente falar um pouquinho sobre o Hub de Inovação RJ. Cara, perfeito. Eu falei um pouquinho já, né? Uma coisa que eu gostei muito, que, cara, eu fiz um baita network. Muito pessoal do edital, né, que tá ali comigo, né? É engraçado que, tipo, a gente formou meio que um quarteto. Se eles verem isso aí, eles vão saber quem são, né? Acho que eu posso falar, né? Pode, fica à vontade. O André, o Pedro e... Meu Deus. Esqueci o nome. Ele vai bater se o quarto aí, vai trazer problemas. Não. Mas o quarto é porque eu lembro da empresa dele, né? Ah, que tá. que é a parte de RH ali. Meu Deus do céu, me falhou aqui. Pode falar os projetos também, não tem importância não. Se for o caso. Eu pego aqui agora ele aqui. Sem óculos é completo. O Vinícius ali, né? Então, cara, isso foi muito legal pra mim. Porque dentro ali, a gente se reunindo, tirando dúvidas, né? A gente começou a auxiliar um projeto no outro. Isso é sensacional. Mas o principal também é que a agente de inovação, né? Deve conhecer a Didi Guerreiro, né? Uhum. Cara, ela nos ajudou muito, muito mesmo, muito mesmo. A gente tá agora com 2 agentes de inovação, né? Esqueci o nome que tem auxiliando também a Didi. Perfeito. E dentro disso, eu não esperava que esse hub realmente tinha esse suporte para startup. Eu tô muito impressionado do jeito positivo. Cara, só por vocês estarem aqui, né? Dando atenção, botando essa estrutura aqui para funcionar, é algo que é apartidário. Acho que a palavra é essa, apartidário. Não tem questão de partido político A ou B. É que vocês realmente estão com energia de falar, cara, vamos criar um projeto para startup, para pessoa que não sabe nada evoluir. Porque os treinamentos, se você não sabe nada sobre startups, nada sobre inovação, cara, participei do edital, vim cego no tiroteio. Cara, você não vai ficar cego. Isso, para mim, foi divino mesmo. Perfeito. Eu acho que essa estrutura não encontraria nem uma iniciativa privada da vida, tá? Já participei. Não, realmente, aqui o pessoal aqui foi uma convergência de talentos aqui. Isso é um absurdo. Absurdo, assim, de talentos e de dedicações também, né? Exato. Acho que a coisa aqui, nada chega nesse nível que a gente tá vendo aqui agora. Eu sou suspeito para falar, né, mas... mas não tão suspeito, na verdade, porque eu não estou na parte de inovação de fato. Minha parte aqui é o audiovisual, né? Sim. Então, assim, olhando assim, um pouco de próximo, porém de fora, né?
você não chega nesse nível se você não tiver realmente uma convergência de dedicações muito grande, né? Exato. Então, Exato. muita gente aqui que suou a camisa mesmo, fez a parada acontecer aqui. E é isso aí, Vitor. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá certo? E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Antes de sair, não se esqueçam, deixa o like pra gente, inscreva-se no canal. A gente tá sempre trazendo novidades pra vocês aqui no Hubcast, tá? O podcast do Hub de Inovações do Estado do Rio de Janeiro. Um abraço pra vocês e fiquem com Deus. Até mais.